Adolescentes do grupo 2, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, no qual hoje nós iremos lidar com uma aula de revisão. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nosso desejo de nós professores é que as bênçãos salvíficas do Senhor sejam sobre a sua vida, que o Senhor faça resplandecer a luz da tua face sobre a vida de vocês e que Ele te glorie, não com as coisas mundanas apenas, ou com os cuidados terrenos, mas com as suas bênçãos espirituais, que é a salvação para as vossas almas. Então, o nosso desejo como professores é esse. Então, nessa aula de manhã, nessa aula que nós teremos hoje, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, de número 18, no qual nós iremos lidar com o Salmo de Davi a respeito dessa lição. Salmo 18, cujo título é Cântico de Louvor a Deus pelas Muitas Bênçãos. Nesse salmo aqui, inspirado pelo Espírito, Davi, ele descreve os grandes feitos do Senhor, ele está contente e alegre, então ele louva ao Senhor pela sua bondade e misericórdia. Vamos refletir aqui nesse salmo de número 18, versículos de 1 ao 6. Dizendo assim, Davi, pelo Espírito: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Que o Senhor aplique esses versículos aos nossos corações, em nossas almas, para a nossa reflexão. Amém. Nessa aula de revisão, nós iremos estar relembrando as aulas passadas e as aplicações que tivemos nas aulas passadas. Essa maravilhosa citação de Davi, em Salmo 18, refere-se à sua vida, como que as bênçãos do Senhor foram presentes sobre ele. Nós podemos ver, através dessas lições, essas séries consecutivas que lhe deram a respeito de Davi, da sua adolescência, do seu reinado e, por fim, a sua morte. Então, a revisão de hoje estaremos lidando com cada aspecto dessas etapas da vida de Davi novamente, e vamos trazer à mente as lições na qual os professores trouxeram a você, que sejam de grande benefício à sua alma e de grande aprendizagem na nossa caminhada com o Senhor. Pois bem, de início eu queria introduzir essa lição a respeito de como nós devemos lidar com a palavra de Deus. Nos livros históricos é lidado a respeito de muitas narrativas bíblicas a respeito de grandes homens aos olhos do Senhor, em como o Senhor abençoou a muitos homens, como que o Senhor reprovou muitos homens também, de como o Senhor se agradou da vida de homens e mulheres que andaram no caminho do Senhor, como também Deus reprovou muitos homens que foram rebeldes para com a sua lei. Então, como nós lidamos com essas passagens na Bíblia, não somente nos livros históricos, mas nos livros de Gênesis e Apocalipse, um dos nossos maiores erros ao lidar com essas passagens é encarar essas passagens como que o Senhor estivesse apenas lidando com aqueles homens ou aquelas mulheres naquele tempo.
lidar com apenas meras histórias. Muitos de nós somos inclinados a ter essa visão da Bíblia. Quando o Senhor abençoa um homem, nós olhamos para aquela atitude do Senhor para aquele homem e falar: isso foi somente para aquele homem naquele tempo, naquele período, não se aplica a mim essa passagem. Como o Senhor reprovou e como o Senhor castigou muitas pessoas por andarem em desobediência a Ele, nós encaramos essa atitude do Senhor para com aqueles homens foi somente naquele período de tempo, não se aplica à minha vida hoje. Isso é um dos nossos maiores erros ao lidar com essas passagens. Não devemos agir assim, não devemos ter uma compreensão assim. A palavra de Deus é viva e ela se cumpre hoje em nossas vidas, tanto como se cumpriu na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. A palavra de Deus é viva. Da mesma forma como o Senhor reprovou e castigou muitos homens pelos seus pecados, da mesma forma assim sucederá a nós se andarmos da mesma maneira, com a mesma rebeldia diante do Senhor. Da mesma forma como o Senhor foi benéfico e abençoou e aprovou muitos homens pela sua integridade aos olhos de Deus, assim também o Senhor te abençoará também na sua integridade, na sua retidão para com o Senhor, te abençoará com as suas bênçãos salvíficas através de um arrependimento sincero aos olhos do Senhor, em gratidão a Deus na sua caminhada para com Ele. Ok? Então, esse é um dos pontos. O primeiro ponto que nós temos que lidar nessa lição é olhar a Bíblia contra nós mesmos. A Bíblia tem que ser um espelho para nós, na qual nós analisamos as nossas próprias vidas, no qual nós temos que indagar, primeiramente será que eu tenho agradado a Deus como o Senhor se agradou de muitos homens? Será que eu tenho oferecido ao Senhor uma vida agradável aos olhos de Deus? Uma vida que o Senhor reprovaria, como reprovou a vida de muitos homens, na qual nós iremos lidar nessa revisão. Quem eu sou aos olhos de Deus? Adolescente, reflita nisso nessa lição. Quem você é aos olhos de Deus? Não é quem eu sou aos olhos dos meus pais? Porque aos olhos dos meus pais eu posso ser uma pessoa boa, agradável, carinhosa. Não é quem eu sou aos olhos dos meus pais. Não é quem eu sou aos olhos dos meus professores, porque os meus professores eles podem me considerar como um aluno exemplar, um aluno diligente, um aluno obediente. Não é quem eu sou aos olhos dos meus professores. A questão mais importante é quem eu sou aos olhos de Deus. Quem você é aos olhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Será que a sua vida tem agradado ao Senhor? Ou a sua vida tem sido de forma que o Senhor tem reprovado o seu caráter? Será que a sua vida tem sido vivida de forma que o Senhor não tem se agradado dela? Essa é a principal questão. Essa é a mais importante lição para nós nos nossos dias. Porque para nós mais importa é agradarmos a Deus e não aos homens. Ainda que se agradássemos o mundo inteiro e desagradássemos ao Senhor, tudo teria sido em vão. Então a questão mais importante é quem eu sou, quem você é aos olhos do Deus Todo-Poderoso que tudo vê. Ele vê tanto pensamentos como ações e palavras. Quem você é aos olhos do Senhor. Então essa é a palavra que nós temos. Essa é a palavra que eu o exorto a refletir nessa lição, ok? Tanto também no decorrer da sua semana. Pois bem, vamos dar prosseguimento aqui à lição. Então, na aula 101, nós lidamos a respeito acerca da conversão de Davi. Em Salmo 32 vai falar acerca de como que Davi se achegou ao Senhor. Nós lidamos com isso mais detalhadamente, se os adolescentes se recordam, que nessa lição foi dado mais detalhes a respeito de como que Davi se achegou também no Salmo 71, que diz que Davi ele se achegou ao Senhor na adolescência sua, na sua mocidade, uma idade muito tenra.
muito cedo em sua vida ele se achegou ao Senhor, confiando nele, arrependendo dos seus pecados e declarando a ele as suas transgressões e as suas culpas. Isso é uma coisa muito maravilhosa na qual nós temos que refletir em Salmo 32. Veja só, Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. E ali relata precisamente como foi que o Senhor salvou ele. Como que foi que o Senhor tirou ele das trevas para a sua maravilhosa luz. Como foi que o Senhor lidou com os seus pecados e como foi que ele os confessou ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso. Veja só como que a Bíblia é eficaz e viva. A mesma conversão de Davi é a mesma que todos os crentes nos dias de hoje presenciam. Uma tristeza pelo pecado. Um voltar de um coração sincero ao Senhor. Então, nessa primeira lição, lição de 101, no qual foi dada a respeito da conversão de Davi, nós temos que perguntar a nós mesmos: será que essas mesmas experiências na qual Davi teve, no qual ele se arrependeu dos seus pecados, será que eu também pude viver em minha vida um arrependimento semelhante? Será que eu me assemelho a Davi na sua tristeza pelo pecado, na confissão dele e também no abandono dele? Será que eu me assemelho a Davi, a conversão, a experiência que Davi teve? Ou será que eu ainda não tive um encontro verdadeiro com o Senhor? Ou será que eu tenho clamado e clamado ao Senhor, mas não é com o coração reto? Na verdade, no fundo, o que eu quero é o aqui e o agora. Então, essa primeira lição é para a nossa reflexão a respeito disso. Será que eu tenho vivido um verdadeiro arrependimento ou não? E se eu não tenho vivido um verdadeiro arrependimento, será que realmente vale a pena viver neste mundo sem o temor de Deus, sem agradar ao Senhor de todo o meu coração? Será que vale a pena realmente, cara adolescente, viver neste mundo distante de Deus? Indague-se a si mesmo. Faça uma auto-reflexão da sua alma. Será que realmente vale a pena viver neste mundo 80, 100 anos bem, uma boa família, saudável, porém sem a salvação da sua alma, sem o perdão dos seus pecados? Será que realmente isso vale a pena? Reflita a si mesmo diante disso. Pois bem, na próxima lição nós lidamos a respeito da diferença que Deus nota. Na lição 102, relata a respeito de como que o Senhor reprovou todos os irmãos de Davi para o reinado. Mas como que o Senhor se agradou de Davi e escolheu a ele para que fosse rei de Israel. Então, nessa lição o que Deus vê no coração dos homens. Essa lição é maravilhosa porque nós temos uma tendência a fazer uma análise ou fazer um julgamento a respeito da integridade física de uma pessoa. Aquela pessoa parece uma pessoa forte porque ela é alta, porque ela tem grandes músculos. Aquela pessoa parece ser mais adequada para um cargo de presidente porque ela tem uma qualificação de mestrado, de faculdade, do seu doutorado. Nós temos muitas tendências a fazer uma análise dessa forma, segundo a capacidade técnica, segundo a integridade física. Aquela pessoa pode ser um melhor competidor da maratona porque aquela pessoa é alta, ela tem um melhor preparo físico. Nós temos muitas inclinações a olhar assim. Nós fazemos muitos julgamentos assim. Aquela pessoa é mais apta para aquele cargo pela sua eloquência ou capacidade técnica. Mas não é assim que Deus vê. Não é dessa forma como o Senhor julga os corações dos homens. Não é dessa maneira. Então a questão é, como que o Senhor me vê? Quais são os parâmetros? Quais são os requisitos na qual o Senhor julga o coração dos homens?
Então, vamos lidar nessa revisão a respeito de como é que o Senhor lida com cada coração. Não é segundo nenhuma capacidade ou eloquência técnica. O Senhor não escolhe pessoas para o seu reino porque essas pessoas são ricas, têm uma boa posição financeira, ou porque as pessoas têm mais são mais famosas do que outras. O Senhor não julga assim. O Senhor, ao sondar corações de homens, Ele vê a retidão dele. Quem eu sou aos olhos de Deus? Mais uma vez eu indago a você, adolescente. E assim foi que Davi se humildeceu e foi com o coração sincero ao Senhor. Isso foi agradável a Ele. Um coração sincero e arrependido, quebrantado. É aquilo que Deus nota nos homens. Aquilo no qual se apraz ao Senhor. Veja que não é segundo a sua estatura, de forma nenhuma, mas segundo a integridade do meu coração. Não pelo que eu faço fisicamente apenas, mas também, principalmente, quem eu sou aos olhos de Deus, nos meus pensamentos, no meu coração, nas minhas intenções. E o Senhor reprovou a todos os irmãos de Davi, um por um. Não agradou ao Senhor o coração deles. Não era agradável, não era reto para com o Senhor. Veja, adolescente, veja você. De nada adianta se você tiver a sua capacidade técnica, ser uma pessoa boa no seu ambiente de trabalho, na sua escola, ter boas notas. Não adianta se você é elogiado pelos seus professores por ter boas notas. Não adianta você ser uma pessoa boazinha, ou que agrada aos seus irmãos na sua casa. Não adianta. Se você não tem um coração reto para com o Senhor, se você não foi perto dos seus pecados, os pecados não foram perdoados ainda pelo Deus Todo-Poderoso, não adianta nada a nossa reputação aqui neste mundo, de nada vale. Não vale absolutamente nada. Se o perdão de Deus não for sobre a minha vida, não adianta eu ser uma pessoa de renome neste mundo, ou que eu consegui grandes posições de destaque, ou se eu construir impérios, ou se eu construir fortalezas, ou se eu pude ajudar na cura do câncer, ou se eu pude acabar com epidemias, ou se eu pude solucionar grandes problemas e mistérios do mundo. Se o perdão de Deus não for sobre a minha vida, de nada vale, adolescente, de nada vale. Não se iluda com aquilo que o mundo tem a oferecer a ti. Não se iluda. Busca ao Senhor de todo o seu coração. Isso será muito mais benéfico à sua vida. Veja só como que o Senhor se agradou de Davi e reprovou a todos os seus irmãos, que aos olhos até mesmo de Samuel, um profeta de Deus, enganou até mesmo eles. Não, certamente que esse será o rei de Israel. O Senhor falou, não será. Certamente que agora será esse. Também não. Então não é assim que Deus julga. Como nós sabemos em Mateus capítulo 16, que diz: "E que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Então, nessa lição, a lição 102, na qual nós lidamos algumas semanas atrás, caso você tenha dúvidas a respeito dessa lição, você pode acessar novamente os links e rever a lição na qual foi dada. Então, nessa lição foi falado a respeito da integridade do coração de Davi, que era agradável ao Senhor. Então, o seu coração é reto para com o Senhor? A sua vida tem sido vivida de forma na qual o Senhor o aprovaria se fosse para ser rei também, como o Senhor aprovou a Davi? Então, mais uma reflexão para nossas almas. Pois bem, na outra lição nós lidamos a respeito dos diferentes métodos de batalha, no qual Davi se pôs diante do gigante filisteu. Nós temos muitas dificuldades neste mundo, nós temos muitos empecilhos, mas o cristão, diante de uma grande dificuldade, diante de um grande obstáculo para a sua alma,
ele se mantém firme, ele não se desespera. Ele sabe quem é o seu Deus, quem é o Deus Todo-Poderoso, no qual o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele não teme diante de uma dificuldade grande. Ele mostra a sua confiança. Então repare, será que você pode notar realmente pessoas que diante de uma grande dificuldade não se desesperam? Tudo parece estar acabado, tudo parece estar arruinado, mas ele tem a sua confiança no Senhor. Você pode ver isso em sua vida? Ou será que você se desespera diante de uma grande dificuldade? Um cristão ele sabe que Deus ele rege o universo, ele rege todas as coisas. Ele sabe que o Deus Todo-Poderoso é quem conduz a sua vida. Quer seja que o Senhor faça bem, Deus seja louvado. Quer seja na qual o Senhor permita dificuldades, tribulações e angústia sobre a sua vida, Deus seja louvado da mesma forma sobre a vida do cristão. O ímpio ele louva até mesmo o Senhor nas suas bênçãos. Ah, que bênção que o Senhor me concedeu, que livramento de morte que o Senhor me outorgou. Mas no momento na qual aquela situação passa, as dificuldades vêm, tudo volta novamente aos seus pecados contra Deus. Será que no momento de dificuldade você se desespera? Talvez esse seja o sinal que você ainda não passou das trevas para a luz. Talvez você não tenha tido um real encontro com o Senhor ainda. Porque uma das evidências é que eu confio no Senhor em qualquer circunstância. Todo o arraial de Israel se desesperou diante do gigante Golias. Todos dizeram, nós não podemos contra ele. Mas Davi diz, no nome do Senhor dos Exércitos, eu não posso contra ele, mas o meu Deus irá pelejar por mim e me dará essa vitória. Em Deus nós faremos menção, e em Deus nós podemos vencer qualquer exército. Então a questão dessa lição é, em quem tem sido a sua confiança? Na estabilidade financeira, na sua saúde, nos seus pais? Em quem tem sido a sua confiança? Será que a sua confiança é realmente em Deus? Nós podemos observar nos momentos de maiores dificuldades quem é o seu Deus. Reflita consigo mesmo isso também. Pois bem, na próxima lição nós lidamos de um texto maravilhosíssimo. Realmente muito conforta a nossa alma quando nós cristãos vemos uma amizade tão intrínseca como a de Davi e Jonatas. Isso é maravilhoso. Na forma como que os dois foram tão unidos, no qual Jonatas arriscou sua própria vida para salvar Davi, seu amigo. Essa é uma lição exata e clara de como que é o amor entre cristãos, entre nós que somos irmãos em Cristo, os que passaram da morte para a vida, como que é a comunhão. Isso é uma coisa tão maravilhosa. A Bíblia nos relata de que Davi teve uma aproximação muito maior para com Jonathan do que para qualquer um de seus irmãos que moravam na sua própria casa. Que coisa maravilhosa, não é de refletir? Que sentimento glorioso que o Senhor concede aos seus filhos, no qual possam viver em união. Isso é maravilhoso. Isso não é uma coisa que vem da concepção mundana ou que o mundo pode oferecer. O amor real entre os irmãos só pode ser concedido pelo Senhor, na qual ele tem maior intimidade pelos aqueles que passaram da morte para a vida do que seus próprios familiares, que ainda não são salvos. Essa é uma das grandes evidências, um dos grandes confortos que nós temos quando nós analisamos nossas vidas. Será que realmente eu sou um filho de Deus? Que é uma coisa muito prudente de eu fazer diariamente, de eu ficar refletindo, fazendo uma autoanálise, uma reflexão da minha alma. Será que realmente eu sou um filho de Deus? E quando eu vejo o caso de Davi e Jonatas, isso muito conforta a minha alma. Que grande amor que um teve para com o outro. Isso é sinal claro de que ele passou da morte para sua maravilhosa luz. De que agora os cristãos têm uma comunhão muito mais íntima entre nós, entre eles mesmos, do que entre seus próprios familiares não regenerados. Isso é uma coisa muito maravilhosa, na qual tem que ser dita. Por quê?
Imagine eu estar com o irmão em Cristo, na qual eu não iria passar a eternidade, na qual eu iria passar a eternidade com ele não gostando desse meu irmão. Que tragédia isso seria. Ah, eu não gosto daquele meu irmão, eu estarei no céu, eu vou ficar longe dele. Que tragédia isso seria. Mas o sinal claro de que eu passei da morte para a vida é que eu amo os meus irmãos. Como a Bíblia diz em Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é viver em união com os meus irmãos. Será que você também tem esse laço fraterno entre outras pessoas que passaram da morte para a vida? Não somente por familiares. É muito fácil amar os familiares, aqueles que fazem bem a nós. Mas a maior evidência de que eu passei da morte para a vida é que eu começo a amar os meus irmãos em Cristo. Mais do que muitos familiares na qual eu tinha uma íntima vivência no lar. Agora eu começo a amar os meus irmãos em Cristo. Um amor real. Ok? Então essa é uma reflexão de que eu passei da morte para a vida. Um amor para com os irmãos. Na lição 105, lida de como os crentes são diferentes da concepção mundana. Vai falar acerca de que Davi poupou a vida de Saul por 2 vezes. Ele esteve diante de Saul, na qual Saul estava dormindo, e por 2 vezes Davi não ousou matar Saul. Isso é uma reflexão para nós, porque diante desse mundo nós temos muitas oportunidades na qual nós podemos nos dar bem segundo as opiniões e o parecer do mundo, mas não segundo Deus. Talvez possam surgir oportunidades na qual ninguém está vendo. Falar, você pode usar aquilo para se beneficiar, você pode usar essa estratégia aqui para se dar bem na sua vida. Porém, o cristão verdadeiro não age assim. Ele age como se em todo o tempo Deus estivesse com os olhos sobre ele. E realmente Deus está em todo o tempo com seus olhos sobre as nossas vidas. Ele não usa de oportunidades para se dar bem em alguma questão. Não, ele não faz isso. Aqui foi Davi. Nessa situação ele podia muito bem usar daquela ocasião para acabar de vez com Saul. Para ficar livre, para usar daquela estratégia. Para dar um descanso para a sua vida, mas ele não agiu assim. Será que quando você está diante de uma situação na qual é proposto uma situação na qual você irá pecar contra Deus, mas ninguém está te vendo, será que você vai usar daquela alternativa para ir de encontro ao pecado, ou você vai refletir, não, Deus está me vendo aqui também. Eu prefiro não usar desse artifício para pecar contra o Senhor, porque para mim mais importa é obedecer ao Senhor. Você vê essa importância de um olhar cristão sobre ao seu redor? Isso não vem de um conceito mundano, mais uma vez eu enfatizo isso. Isso veio porque ele passou das trevas para a luz, ele foi salvo pelo Senhor. Se ele não tivesse ido ao Senhor arrependimento pelos seus pecados, ele não ia ter esse temor ao Senhor. Naquela primeira oportunidade, ele iria acabar com a vida de Saul, mas ele não agia assim porque ele temia ao Senhor. Então a questão dessa lição que nós temos em nossa vida é que nós podemos tirar, dessa passagem para aplicar em nossas vidas quem eu sou. Diante de uma oportunidade na qual eu venha pecar sem que ninguém saiba quem eu sou. Será que eu sou uma pessoa obediente a Deus e irei negar essa situação? Ou será que eu irei de encontro ao pecado com todas as minhas forças? Ninguém está vendo, meus pais não irão saber, meus professores não vão saber, não tem problema. Como me comportarei? Como que eu tenho me comportado diante dessas circunstâncias? Então, isso que nós podemos tirar de lição para as nossas almas. Ok? Na lição 106 foi dito a respeito da diferença entre Davi e Saul. De como que o Senhor aprovou a vida de Davi e como que o Senhor
reprovou a vida de Saul. Isso é maravilhoso. Será que o Senhor tem aprovado a sua vida também, como aprovou a vida de Saul? Ou, perdão, como aprovou a vida de Davi? Ou será que o Senhor reprovaria também a sua vida nesses dias? Como que eu posso saber disso? É simples. Aquilo que eu mais tenho em meus pensamentos mostra quem é o meu Deus. Talvez sejam as aflições, as preocupações dos nossos dias. Talvez sejam as angústias. Talvez sejam os meus desejos, os meus sonhos, que eu fico pensando demasiado, muitas vezes em meu coração. Isso mostra quem é o meu Deus. Não é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Essas coisas desagradam ao Senhor, porque nós muitas vezes colocamos o nosso coração para amar mais as coisas do aqui e da agora do que as coisas de Deus. Isso é reprovável aos olhos do Senhor. Reflita em si mesmo. Também dessa mesma maneira. O Senhor, Ele julga todos os corações. E haverá um dia que nós iremos prestar conta diante de todas as nossas transgressões contra Ele. Será que você está preparado para esse dia? Pois bem, na lição 107 é dito das diferentes atitudes para com o pecado. Isso é maravilhoso. Me maravilha diante dessa passagem na qual o profeta Natan foi de encontro a Davi depois de ele ter adulterado com Betseba. E Natan vai dizer a respeito das consequências que viriam a Davi pelo seu pecado, que haveria morte sobre a sua própria casa. E o que é mais maravilhoso é que, como foi que Davi se comportou diante daquela situação? Ele não ficou triste porque o seu reino seria abalado, porque os seus filhos iriam morrer. Ele ficou triste também por isso, mas a sua maior tristeza foi por ter pecado contra o Senhor. Será que a nossa maior tristeza nos nossos dias de hoje também é semelhante a Davi? Uma tristeza maior pelo pecado? Será que quando muitas pessoas nos ofendem, nós ficamos irados diante daquela situação e não nos importamos mais porque aquela ira que veio no nosso coração é um pecado contra Deus e nós ficamos tristes por causa desse pecado? Será que nós nos comportamos como Davi se comportou e sentimos uma maior tristeza pelo pecado? Será que quando somos constrangidos com uma angústia ou com uma enfermidade que nos sobrevém, será que ficamos tristes por não termos mais saúde ou ficamos tristes por não sermos contentes aos olhos do Senhor, não estarmos gratos aos olhos do Senhor por termos dado a salvação e esse pecado de ingratidão ofende a Deus? Será que nós temos tido uma atitude semelhante a Davi? Certamente que muitas vezes que não. Muitas vezes nós queremos mais os prazeres do aqui e do agora. E quando uma coisa nos sobrevém, nós ficamos muito tristes diante daquela situação. Uma tristeza pelas perdas, uma tristeza pelas doenças, uma tristeza até mesmo por ofensas que nos sobrevêm, na qual a nossa maior tristeza deveria ser pelos nossos pecados. A maior tristeza deveria ser essa, porque o nosso pecado ofende a Deus. O nosso pecado é um xingamento contra Deus. E muitas vezes nós não nos entristecemos disso. Vamos nos lembrar agora de uma passagem de Lamentações capítulo 3, na qual o profeta Jeremias diz: do que se queixa, pois, os homens, queixe-se cada um, pois, os seus próprios pecados. Isso que nós temos que nos queixar, não pelas perdas, não pelas tragédias, não pelas ofensas, mas nossa maior tristeza deve ser como a que foi de Davi pelo seu pecado. Será que você tem uma atitude semelhante a essa? De que quando a dificuldade vem sobre a sua vida, como de doenças, de catástrofes, você não fica triste por causa de que eu fui impedido de fazer uma realização, ou os meus sonhos agora
foram impedidos de se concretizar, mas agora eu fico triste na verdade, todos os dias, porque todos os dias eu pego contra o Senhor. Será que essa é a maior importância em sua vida? Será que essa tem sido a sua real tristeza na sua jornada cristã? Ou será que realmente eu não vejo isso em minha vida? Eu não tenho me comportado assim. A minha tristeza tem sido porque muitas vezes eu fico doente, porque eu sou ofendido por outra pessoa. Minhas tristezas têm sido porque muitas vezes eu não consigo cumprir aquilo que eu tanto almejava. Isso mostra que você ainda não pertence ao reino dos céus. Isso mostra que você não tem uma característica celestial, que é bondade, mansidão, amor. O amor tudo suporta, tudo espera, como diz em 1 Coríntios capítulo 3. Então, se o meu amor é verdadeiro para com o Senhor, eu tudo irei suportar nele. Irei tudo receber de bom grado, porque o Senhor é o meu Deus. Ele é quem rege a minha vida. Então, eu irei ser grato a Ele, irei me entristecer verdadeiramente como se entristeceu Davi. Não por causa das tragédias que irão vir sobre a minha vida, mas pelo meu pecado. Será que você pode ver isso em sua vida também? Na lição 108, fala das consequências de um verdadeiro arrependimento. Essa lição foi baseada no Salmo 51, que fala que como foi essa confissão do seu pecado contra o Senhor. Daí vai dizer: contra ti, Senhor, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. O que isso quer dizer? Ele estava encarando o pecado como ele realmente é, como algo maligno. Eu não estava culpando outras pessoas por ter pecado. Porque muitas vezes nós somos assim. Quando a pessoa pergunta: mas por que você fez essa tragédia? Quando um assassino, um ladrão é pego em flagrante e pergunta a ele: por que você roubou isso? Homem, por que você roubou? Ele ia perguntar: porque eu estava em dificuldades financeiras, porque eu sempre almejei esse carro, porque eu sempre almejei posses. Ele está colocando a culpa em outra pessoa, em outras circunstâncias. Mas o verdadeiro arrependido não é assim. Ele diz: contra ti, Senhor, pequei. Ele encara os fatos, ele não coloca a culpa em outra pessoa. Davi não colocou a culpa em Betseba, não colocou a culpa nas suas oportunidades que foram concedidas para ele ter pecado contra o Senhor, não. Ele disse: contra ti, Senhor, pequei. Ele encara o fato: porque eu fiz essa tragédia, eu fiz uma coisa horrível aos olhos do Senhor, fiz uma loucura aos olhos de Deus. Então, contra ti, Senhor, pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Então, meu coração sincero, eu não mereço nem o seu perdão, Senhor, mas muitas são as suas misericórdias. Tenha misericórdia, me perdoa o meu pecado. Eu não agora coloco a culpa do meu pecado na minha mãe, não coloco mais a culpa do meu pecado no meu pai, que me deixa irado por muitas vezes, não coloco a culpa agora no meu pecado nos meus irmãos que me fizeram eu ficar bravo diante de uma situação. Eu não coloco o meu pecado na vida de outras pessoas. Eu digo: eu sou o pecador, eu sou essa pessoa que peco contra o Senhor. Me perdoe, Deus, pelas minhas maldades. Me perdoe, Senhor, pelas minhas transgressões e iniquidades. Então, as consequências de um coração sincero ao Senhor é um espírito humilde, não orgulhoso, soberbo, arrogante. Foi culpa dele, foi culpa dela que fez eu pecar contra o Senhor. Foi ele, foi ela. Não, humildade. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu mirei, não foi por causa do meu irmão, eu mirei porque o meu coração é pecaminoso, Senhor. Me perdoe pelas minhas atitudes. Você pode ver isso em sua vida também. E por último, para encerrar nossa lição de revisão, vai dizer acerca da rebeldia de Absalão para com seu pai Davi. Isso foi uma tragédia enorme. Que coisa tão horrível, na verdade, nós lidamos na semana passada a respeito dessa lição. Uma rebelião de Absalão para com seu pai Davi.
Na sua vida você pode ver rebeliões contra o Senhor também. Cada pecado nosso é uma rebelião contra o nosso Deus. Quando eu fico irado, quando eu sou impaciente, quando eu tenho muita ansiedade, quando eu fico feliz em uma coisa que é pecaminosa, ou quando eu fico triste diante de uma circunstância na qual eu não deveria ficar. Por exemplo, quando eu fico triste, quando eu não tenho aquele carro que eu tenho, quando eu não tenho aquela faculdade que eu tenho, quando eu não tenho aquilo que eu deveria ter. Então, tais atitudes são rebeliões contra o Senhor. Muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus. Meu querido adolescente, até quando você vai continuar a sua vida, dia após dia, sem buscar a salvação no Senhor? Até quando? Veja só quantas passagens foram tidas no decor dessa série. Quantas aplicações para a alma nós podemos ver, que a Bíblia não só descreve a vida destes anos do passado, mas é viva e faz aplicações para a nossa alma nos dias de hoje. Até quando você vai viver uma vida distante dos caminhos do Senhor? E eu pergunto a você, meu querido adolescente, minha querida adolescente, meu querido adolescente, será que realmente vale a pena viver uma vida neste mundo distante dos caminhos do Senhor? Será que realmente vale a pena viver uma vida neste mundo desobediente, em rebeliões contra o Senhor? Eu te faço duas perguntas desta lição. Quais são as consequências em uma pessoa que vive em rebelião contra o Senhor? Quais são as consequências? E a outra questão é, nossa vida é uma jornada em duas direções, ou para uma jornada em direção ao céu, uma jornada em direção ao inferno. Nós podemos ver a diferença clara entre a vida de Absalão e Davi, uma diferença clara entre a vida de Davi e Golias, Davi e Saul. A sua vida está sendo conduzida para onde? A quem a sua vida tem sido agradável? Você está preparado para prestar contas diante do Senhor? Então, eu finalizo essa lição com essas reflexões para a sua alma. Mais uma vez eu reitero que o nosso desejo dos nossos professores é que as bênçãos salvíficas do Senhor sejam sobre a sua vida. Porque se o Senhor não salvar a sua vida, que você tenha todo este mundo, você não terá nada, porque você não terá a sua vida eterna com o Senhor. Amém? Que o Senhor aplique essas palavras nos vossos corações, que você possam estar fazendo também as questões que serão dadas a vocês com bastante diligência, com bastante atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo ou com seus pais. Vocês têm liberdade disso, ok? Agora, para finalizar, que vocês fiquem agora com o hino de número 42, no qual fala de como o Senhor conforta e como que é uma vida conduzida às olhos de Deus, na qual o Senhor se agrada, ok? Que o Senhor abençoe as vossas vidas. Amém.